Como vai, minha gente querida? Que prazer estar com você mais uma vez aqui no nosso programa Família Café. E hoje a gente vai pensar sobre o tema do dia, que é o Dia da Liberdade de Pensamento. E para a gente refletir sobre isso, eu convido a você, se você puder me acompanhar no texto que se encontra na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 1 diz assim: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Quando se fala sobre liberdade de pensamento, a gente poderia distribuir isso em duas propostas, em duas ideias. A primeira é a ideia de liberdade. Como é que a gente pensa a liberdade? Bom, nós não teríamos originalidade se falarmos que o pensamento é atual. Não é verdade. Já é uma coisa que está há muito tempo na história e na trajetória do pensamento humano, de acordo com as ideias que vêm se difundindo e com as propostas acerca da liberdade. Muitas pessoas já pensaram sobre isso, e não apenas na Bíblia, mas várias pessoas em determinados tempos e momentos, e diferentes tempos e momentos, falaram sobre essa questão. Uma das pessoas mais próximas da gente a falar sobre isso foi o filósofo existencialista Jean-Paul Sartre. Ele cunhou uma das frases mais contraditórias em primeira vista quando nós ouvimos ou lemos esse texto. Quando a gente vê essa proposta, a gente entende que existe alguma coisa que parece dissonante. Ele vai dizer o seguinte: o homem é um ser condenado à liberdade. Como assim condenação e liberdade na mesma frase? E ela com tanta proximidade e intimidade assim? Parece que quase que sinônimos. Que história é essa? Bom, no final das contas, o que Sartre quer dizer é que todas as vezes que nós estamos diante de escolhas e nós somos chamados a ser responsáveis, ou seja, sempre somos chamados a sermos responsáveis diante das decisões a tomar, nós temos essa ideia de condenação. Nós somos condenados a sermos livres. Porque o que mais queríamos, por mais que nós ovacionemos e gritemos e façamos placas, coloquemos a nossa boca no trombone em relação a sermos livres, o que queríamos de fato era que alguém nos controlasse para que pudesse se responsabilizar das atitudes que nós cometemos e dos erros que nós cometemos todos os dias. E aí ele vai dizer que essa tal liberdade vai gerar dentro desse ser humano uma angústia, porque ele sabe que ele vai ter que arcar com as consequências da decisão que ele tomar. Por isso, não é incomum, e para falar a verdade, é muito, mas muito comum, é muito recorrente que essa pessoa utilize de má fé. O que é má fé nessa ideia? É quando você terceiriza as responsabilidades, você responsabiliza alguém acerca da decisão incoerente, incorreta que você tomou. Eu fiz isso por conta do meu pai, eu fiz isso por conta da minha cultura, eu fiz isso por conta de um sistema religioso, e você tem que colocar uma série de posições, uma série de responsabilidades a outrem, senão ou que não você. Porque nós não conseguimos assumir as besteiras que a gente faz e as decisões incoerentes que a gente toma. Por isso Sartre vai dizer que não escolher já é uma escolha. É por isso que também Sartre vai dizer que liberdade não é querer o que se quer, mas liberdade é querer o que se pode. Você não sai por aí achando que você vai ficar num prédio lá no alto de 3 metros e você vai pular e você vai voar. Não, não é querer o que se quer, é querer o que se pode. E aí nessa ideiazinha do que é querer o que se pode, coloca pra gente que nós não somos livres de uma maneira completa. Eu não sou aquilo que eu quero falar, ou melhor, eu não posso falar o que eu quero falar sem entender que eu tenho um outro que está me ouvindo e que eu devo respeitar os limites posicionados e impulsionados por ele. Eu tenho que entender que o outro tem fronteiras, e se eu não respeitar isso, eu não tenho diálogo, eu tenho monólogos, eu tenho uma monocracia, eu não tenho uma democracia que funciona, eu não tenho a ideia de que eu respeito a outra pessoa, eu tenho aquilo que foi muito bem dito pelo Arnaldo Jabor: ditadura é você mandando em mim, democracia sou eu mandando em você. Depende do ponto de vista, depende de quem está no trono, depende de quem está no poder.
Às vezes a gente confunde muito isso. O apóstolo Paulo vai dizer que nós não deveríamos nos colocar de novo em um jugo de escravidão. O que seria esse jugo de escravidão? Eu sempre aprendi desde pequeno, e eu sei isso piamente até hoje, creio piamente nisso até hoje, que não existe pecadinho ou pecadão, existe pecado, todos eles são iguais, mas se existe algo que não falta, o elemento, o ingrediente que não falta em nenhum pecado é o orgulho. E às vezes é esse orgulho que faz a gente se distanciar da outra pessoa e achar que liberdade de pensamento é utilizar-se do outro como um esgoto para as nossas ideias. Não importa o que o outro pensa, não importa a maneira que o outro se posicione ou o ponto de vista da outra pessoa, ele não tem nada a me agregar. Agora eu, o dono da verdade, tenho tudo a colocar e a posicionar e a orientar para a vida daquela outra pessoa que, por fim, é toda errada. Ele é um ser humano que é um zero à esquerda. No final, o Paulo vai dizer para a gente que as pessoas que elas se conduzem de uma maneira escrava são chamadas daquelas que têm sobre si as obras da carne. E as obras da carne são discórdia, ciúme, rancor, briga, porfia, ira, tudo aquilo que é ingrediente necessário para um distanciamento da outra pessoa. Vamos definir essa história de liberdade de pensamento? Bom, eu sou livre para pensar o que eu quero. Eu sou livre para colocar o que eu quero. Eu sou livre para dizer o que eu quero. Mas eu não sou livre para poder impulsionar, determinar, fundamentalizar na cabeça da outra pessoa, como se a outra pessoa tivesse que descer, mesmo que descesse quadrado, aquilo que eu tenho a dizer para ela. É muito comum em sistemas fundamentalistas religiosos que, se a pessoa não aceita, ela vai ter que morrer por não ter aceito aquilo que eu havia dito para ela. Isso não tem nada de evangelho. Evangelho é vem e vê. Evangelho é, se você quiser vir após mim, você vem. O evangelho é, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar aí, eu vou me alimentar junto com você. Evangelho é liberdade, é escolha, tem livre-arbítrio. Não há posicionamentos ou imposições a respeito disso. Talvez a gente não saiba muito bem ainda o que é liberdade de pensamento, apesar de tantas conjecturações, mas se fosse definir em apenas uma coisa, eu diria, não faça do outro um esgoto, para que no final das contas todo mundo tenha que ser uniformizado, robotizado. As digitais provam que eu e você somos diferentes. Deve querer dizer alguma coisa além de uma marca na pele. Vamos orar para que a gente aprenda a lidar um pouco mais com as diferenças. Deus, eu te peço que o Senhor nos dê liberdade e ajude-nos a entender como respeitar a diferença. Ajuda a gente a entender isso dentro de casa e a gente não negociar princípios, mas entender que pessoas pensam diferente da gente e às vezes tem muito, e na maioria das vezes tem muito a nos acrescentar com essas diferenças. Peço que seja assim, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo programa.